Quando foi a última vez que você sentiu raiva? Será que é errado a gente sentir raiva? Ou será que em algum momento a gente esqueceu que é natural sentir ela? Ou será que a gente nunca aprendeu, na verdade? Por que a gente passa boa parte do tempo tentando negar a nossa raiva? E será que faz bem pro nosso corpo tentar abafar a raiva? Uma pergunta aqui. A sua raiva, ela vai pra dentro ou pra fora? Ou nem isso você saberia responder. Gente, depois de muitas promessas e de vocês pedirem muito também, bora então finalmente falar e fazer um episódio sobre raiva. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera, aclamadíssimo aqui para falarmos sobre emoção. A gente sabe que vocês adoram quando a gente fala sobre emoção aqui no podcast. E de onde surgiu a ideia desse episódio em específico? A gente lê os comentários que vocês colocam aqui nas caixinhas, tá? A gente quer deixar isso muito claro. E a gente tem um comentário mais recente no episódio de adolescência pedindo um episódio sobre raiva. Eu acho que a Ana Luísa até chega a mencionar nesse episódio que a gente deveria fazer um episódio só de raiva. E um ouvinte chega e fala: de fato, estou esperando esse episódio de raiva, então sua espera acabou. Nós vamos fazer hoje um episódio de raiva, porque a gente gosta de trazer aqui também coisas que vão acrescentar e coisas que vocês de fato estão querendo ouvir, gente. Então pode sempre estar contando pra gente aqui nas caixinhas o que vocês querem ouvir da gente. E aí, assim, pra gente começar esse tema, né, eu acho legal a gente falar que, assim, quando a gente pensa na raiva num geral, a primeira coisa que vem na minha cabeça, pelo menos eu acho que na cabeça das pessoas num geral, né, mas é, por exemplo, alguém gritando, alguém brigando, alguém descontrolado, ou alguma cena de violência, né. Desde pequenos a gente tem esse aprendizado de que a raiva é perigosa, a raiva é errada, a raiva é uma emoção feia de se mostrar, coisa de criança mal educada, coisa de criança birrenta, que bom comportamento significa suprimir a raiva, que sentir raiva é pesado ou errado, e aí, muito por isso, assim, que a gente achou que seria importante a gente poder trazer um pouco essa emoção aqui pro podcast pra começar a debater um pouco mais, né, assim, de que é isso, né, que acontece, que a gente cresce associando raiva a algo feio, algo difícil, perturbador, a perda de controle, e eu diria, não sei você, né, Teresa, mas eu diria que principalmente a violência, assim. Eu falo que quando eu penso em raiva, eu penso, olha que interessante, primeiro num homem. O quê? E eu Uhum. também penso em agressividade. É porque eu acho que muitas vezes a gente confunde raiva com agressividade. Até a gente vai falar sobre expressões da raiva e eu posso até mencionar que mais de uma vez eu ouço ao longo da minha vida que eu tenho cara de brava. Isso, obviamente, pra eu sendo mulher, gente, ser sempre visto e comentado como algo negativo. E aí, meio que não tem muito pra onde a gente fugir, né? Sendo mulher. Ou a gente expressa e a gente é descontrolada, ou a gente é bruta, ou a gente não expressa e a gente adoece. Então, não tem muito pra onde fugir. Mas eu acho que as pessoas confundem a agressividade, né? Porque algumas vezes, até quando a gente coloca limite, que a raiva tem muito do limite, a gente acha que a pessoa tá sendo agressiva. Só que não. A raiva, ela pode se expressar de forma saudável, só que eu não sei o quanto a nossa sociedade tá preparada pra isso. E já começando, assim, a gente vai falar muito sobre isso no episódio, gente, sobre papéis de gênero e a raiva, sobre como que é a raiva pra cada um, porque, assim, a gente vai trazer alguns dados gerais sobre a emoção, qual é a função da raiva na vida de cada um, mas eu acho que uma coisa importante que a gente vai trazer em algum momento, e já podemos trazer agora, é que tem uma ideia social em relação à raiva, mas é isso, a experiência de cada um com a raiva, o que a raiva significa pra você, aí também isso vai trazer um lado um pouco mais subjetivo, um pouco mais individual mesmo. E porque a gente fica associando, né, essa agressividade, a violência, a gente acaba associando ela a algo errado, que não deve ser sentido mesmo. Do tipo, ver uma pessoa com raiva em público é altamente visto ou julgado como uma pessoa que tá descontrolada. Ou se a gente for parar pra pensar, né, uma criança expressando raiva, ela é vista como uma criança agressiva, mal educada, sabe? Você dá aquele olharzinho do tipo, Ai, que inadequado, sabe? e lembrando aqui que a gente tá falando de raiva e não de violência, né? Eu acho que o tempo inteiro, eu acho que no episódio a gente vai ter que estar fazendo esse contraponto pra gente tá voltando que raiva não é violência, raiva não é agressividade. E aqui eu acho que a gente já pode começar diferenciando isso daqui pra gente conseguir, eu acho que ir aprofundando a conversa aqui ao longo desse episódio. Exatamente, assim, mas aí que eu acho que já
começa, né? Pra gente começar o episódio, a gente vai deixar, então, esse questionamento pra vocês. De quando a gente tá aqui falando de raiva, toda vez que a gente falar essa palavra, percebam o que vem na cabeça de vocês. Se vocês automaticamente pensam em situações de violência, por exemplo, isso tudo vai falando da relação de cada um com essa emoção mesmo, com a raiva. E da nossa sociedade como um todo com a raiva, como a gente estava falando, né? Então, eu quero desmistificar um pouco e vamos contextualizar a raiva, gente. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. A raiva, ela é uma emoção, sabe o Divertidamente? Então, tem um personagem dele por conta disso, porque ela é uma emoção básica, universal e inata. Todo mundo sente. Ah, tem alguém que é muito zen e não sente raiva. Não, essa pessoa sente raiva, ela só demonstra de outra forma, mas todo mundo internamente pode e tem a capacidade de sentir raiva. Ela existe em mim, na Ana Luísa, todo mundo tá ouvindo. Não existe, né, essa opção de não sentir raiva. Gente, assim, no geral, não existe opção de sentir uma emoção desagradável, assim. As emoções desagradáveis, elas vão te perseguir pelo resto da sua vida. Oh, não! Infelizmente, em terapia, a gente chega a essas conclusões chatas, assim. Mas o que varia, né, de pessoa pra pessoa com a raiva? O que a gente faz ou não com ela, como a gente decide expressar ou não, ou se a gente faz contato com ela, porque ela pode estar presente e a gente escolhendo ignorar ela também. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, tanto da emoção da raiva, quando a gente fala sobre ela, quanto quando a gente fala de emoções num geral, assim, porque acho que isso é uma coisa que as pessoas, num geral, não sabem, eu diria, né, Ana Teresa, assim, de que, eu acho que tem essa ideia, talvez um pouco fantasiosa, de que a gente controla nossas emoções no sentido de sente ou não. A gente tem algum tipo de controle do que a gente pode fazer com isso, como que a gente pode reagir e expressar, em algum grau também. Mas assim, se a emoção existe ou não, na nossa experiência enquanto seres humanos, isso tá fora do nosso controle. Esse é um dos pontos mais importantes de vocês perceberem ao longo desse episódio. O que vai mudar é se uma pessoa, como a Ana Teresa falou, se ela se permite expressar ou não, e na verdade, antes de expressar, se a pessoa, a gente chama de faz contato, né? Se a pessoa está percebendo e sentindo de fato essa emoção que aparece. Daqui a, assim, mais pro meio do episódio a gente vai falar sobre essa diferença, né, assim, de que a emoção pode até aparecer, mas você não faz contato com ela, como se você reprimisse. É o que acontece quando a gente faz isso, mas aí cenas dos próximos capítulos. Vem aí! E qual é a função da raiva, gente? Assim, só pra gente botar os pingos nos is. Assim como as outras emoções humanas, que a gente já falou aqui no podcast, que vocês podem dar uma olhada em outros episódios, a gente vai deixar até aqui na descrição outros episódios que a gente fala explicando cada emoção. Nenhuma emoção surge do nada, incluindo a raiva. Todas têm um porquê que a gente sente, uma função que acompanha quando a gente tá sentindo aquela emoção. A raiva é quem ajuda a gente a perceber os nossos incômodos, quando a gente tá sendo agredido ou desrespeitado, desconsiderado e se sentindo injustiçado ou ameaçado. Basicamente, gente, é quando algum limite nosso tá sendo ultrapassado. Sublinhem isso, sublinhem essa parte. Inclusive, é uma emoção que nos prepara para, de certa forma, enfrentar. Não sei se vocês já notaram, gente, mas cada emoção, ela tem uma ação diferente no nosso corpo. A raiva é uma emoção de energia. Por que energia? Porque você precisa de energia para colocar limite de novo, onde foi machucado. Ao contrário, por exemplo, da tristeza, que não é uma emoção com energia. Não sei se vocês conseguem ver essa diferença. É por isso, inclusive, que é uma emoção que, assim, a gente tem que também tomar cuidado do que ela vai fazer a gente querer fazer, né? Porque é uma emoção que motiva a gente pra ação. Exatamente. E é isso, assim, muito do nosso trabalho ali na terapia, com os nossos clientes, os nossos pacientes, é justamente ajudar eles a perceberem eles mesmos, a perceberem as próprias emoções. Como que o corpo deles fica quando aparece uma emoção, qual sensação ela evoca, qual é a necessidade por trás da emoção. É muito disso que a gente vai construindo na terapia, né? Para a partir disso eles poderem, tipo, usar, entre aspas, assim, essa consciência da emoção de, caramba, tá, então isso que eu tô sentindo é raiva? Tá, então a gente agora já consegue mapear, então, qual é a necessidade? Será que tem algum limite, então, sendo ultrapassado? Será que essa pessoa tá se sentindo injustiçada, está se sentindo agredida de alguma forma? A gente sempre fala aqui no podcast, né, que as emoções são como bússolas mesmo. E até, mais uma vez, fica esse questionamento pra quem tá ouvindo, assim. Se vocês já tinham percebido isso, que num geral, quando vocês estão tristes, quando a gente tá triste, a nossa energia física mesmo fica mais amena, assim, fica um pouco mais pra baixo, porque isso fala de uma função e de algo que a tristeza tá pedindo que a gente faça, que é talvez se recolher um pouco, poder se cuidar, ter esse momento mais reflexivo, inclusive, muitas vezes. E quando a gente tá com raiva, como a Ana Teresa falou, num geral a gente sente calor, a gente fica com mais energia. E quando a gente tá falando, gente, a gente não tá falando dessa energia, tipo, esotérica, não, a gente tá falando de energia física mesmo, fisiológica, né? Até fiquei lembrando de um trabalho da minha formação em Gestalt de Terapia que a gente fez sobre raiva, e uma das formas ali da gente... Teve
teve um trabalho que o terapeuta fez com a gente pra meio que evocar a nossa raiva de alguma forma, pra gente fazer contato com a nossa raiva. E foi muito curioso, assim, que no final do trabalho tava todo mundo tirando o casaco, todo mundo suando, assim. Que é isso, é uma emoção que traz energia mesmo. Eu gosto muito que a gente tá fazendo o contraponto espontaneamente da raiva com a tristeza, porque se choquem. Raiva e tristeza, elas andam muito de mão dada, tá, gente? Algumas vezes você não consegue sentir a tristeza e você sente a raiva, algumas vezes você precisa sentir a raiva e você sente com tristeza. Enfim. Para aí! O que você falou é muito importante. Fala devagar o que você acabou de falar, que eu acho que o pessoal precisa ouvir. Another one. Então, gente, tem vezes que você vai sentir raiva, só que você não consegue entrar em contato com a raiva, você sente a tristeza, e tem vezes que você vai sentir tristeza, você não consegue entrar em contato com a tristeza, você sente raiva. As emoções, elas têm algumas dobradinhas, têm algumas pegadinhas, que obviamente a gente não vai entrar em todas as pegadinhas aqui nesse episódio. Mas voltando pra raiva, a raiva é um motor emocional pra ação, né, que nem a Ana Luísa tava falando, pra sair de uma situação de desconforto. Então, ela tá ali pra proteger a gente, porque ela quer que a gente saia de um ambiente que não tá bom pra gente. Então, é por isso que é importante sentir a raiva. Então, pros nossos ouvintes que se identificam quando a gente fala aqui no podcast sobre dificuldade de colocar limites, fica o questionamento aí pra vocês refletirem se vocês têm dificuldade de sentir e principalmente expressar raiva, né? Se a gente tem tanta dificuldade de colocar limite, será que também é uma dificuldade de entrar em contato com a raiva? Normalmente sim, tá? Eu diria que com certeza. Então, raiva e limite, gente, elas também andam muito de mão dadas, assim. Eu vejo muito até no meu consultório, quando eu atendo, paciente que tem dificuldade de colocar limite, você vai ver, assim, zero de raiva. Ai, não estou incomodada com isso. Ai, eu sinto pena. Não, cadê a sua revolta com a situação? E é bem isso que a Ana Teresa falou. Vocês percebem que até quando ela mesma falou aqui agora, ela falou com um tom mais incisivo, mais alto, é nesse lugar de que tem a famosa frase, né, assim, a pessoa fazer na força do ódio. Cara, é bem isso mesmo, assim, não o ódio, né, porque aí a gente entra em outra coisa subjetivamente do que é o ódio, mas assim, a raiva dá essa energia mesmo de às vezes fazer a coisa na força da raiva, da força do ódio mesmo, assim, de poder conquistar, de poder ir pra ação, de poder colocar um limite. É isso, assim, anda muito de mãos dadas. E a gente vai falar daqui a pouco exatamente sobre esse ponto, assim, de que acontece com cada um de nós, que às vezes a raiva aparece, mas aí a gente se depara com alguma dificuldade de expressar ela, e aí o que acontece quando a gente não expressa, né, assim, essa repressão. Mas só recapitulando esse ponto, porque ele é bem importante, então a gente vai falar umas 15 mil vezes aqui no episódio, eu vejo muito isso, assim, quando a gente fala socialmente e vê socialmente até em alguns discursos religiosos, assim, de olhar pra raiva como algo pesado, como algo que faz mal pra gente, de ficar nutrindo, ou que faz mal de sentir, né? Sendo que, na verdade, muito pelo contrário, né? Assim, você não se permite sentir e expressar faz muito mais mal. E aí, quando eu vejo esses discursos, geralmente prezando como se fosse uma paz, assim, tipo, faz mal, é pra você poder estar em paz com você mesmo, com o outro, essa coisa do perdão, né? Fica muito nesse lugar de que faz mal sentir raiva, e muito pelo contrário, na verdade. É engraçado que a gente também confunde paz com passividade. Que uma não necessariamente é sinônimo da outra. Exatamente. É isso, assim, só pra gente fechar esse ponto, a raiva, gente, ela é uma emoção natural de sentir, como a Natália estava falando, universal, o que significa que ela é inata, e ela inclusive tá ligada à nossa vida instintiva e à nossa sobrevivência como espécie, porque as emoções básicas são isso, né? São emoções que fizeram parte do nosso processo evolutivo, logo fizeram parte da nossa sobrevivência como espécie, elas foram importantes para a nossa evolução. Então não existe a opção de não ter raiva, né? Sentir raiva faz parte da experiência humana. E parece simples, né? Pra gente poder acabar o episódio aqui, né, Ana Teresa? Assim, sintam raiva, é importante. Parece simples quando a gente fala, né? Mas agora vai começar a ficar um pouco mais complexo, que é o quanto que você sente ou não sua raiva, como a gente estava falando. Se você faz ou não contato com a sua raiva, são outros 500, assim. O que, mais uma vez, não significa que você não tenha a emoção em você, mas que você não faz contato com ela, como se você reprimisse ela mesmo. E aí que entra o que a gente vai falar um pouco mais agora, que fala de um contexto social, de um contexto cultural, que vai influenciar o quanto que cada um, dentro da sua história, dentro do seu contexto, é permitido ou não sentir e expressar essa emoção, que é moldado, como a gente estava falando, né? Pelo nosso contexto social, cultural, religioso, por crenças familiares, gênero, raça. Aí vocês veem, né? Aí o buraco vai ficando um pouco mais embaixo. Então, pessoal, chegamos até aqui, falamos um pouco sobre a raiva, mas a gente agora vai complexificar, porque a gente falou que a gente quer aprofundar o assunto aqui, obviamente, dentro da teoria, sabendo que não estamos falando com outros profissionais da saúde necessariamente, mas vamos começar a se questionar
quem pode ou não sentir raiva. E como isso impacta cada um de nós na forma como a gente sente raiva também. Então, socialmente e culturalmente, a raiva ela é permitida, entre muitas aspas, para alguns grupos e negada a outros grupos. Como a gente já falou no podcast, até na série Adolescência, se vocês quiserem dar uma olhada nesse episódio que ele tá muito legal, no geral, a única emoção que os homens são autorizados a sentir é a raiva. Mas não como uma expressão de dor ou de incômodo, e sim como agressividade ou violência. Ver um homem sendo raivoso, muitas vezes é um sinônimo de ver um homem sendo agressivo ou violento, choca menos do que uma mulher sendo raivosa e uma mulher sendo agressiva e violenta. E aí, por ser a única emoção permitida aos homens, muitas vezes, inclusive, a raiva acaba sendo um disfarce para as outras emoções que a gente estava falando mais cedo no episódio. As outras emoções que são proibidas aos homens, por exemplo, tristeza, uma série de emoções ali, né, que deixam eles mais vulneráveis, né, o medo, elas são proibidas. O homem não pode demonstrar fraqueza, né, numa sociedade machista. Então, a raiva é a única, gente, é o único lugar onde desemboca tudo, né? Então, é como se a raiva fosse o porta-voz de tudo que esse homem tem pra sentir. Exatamente. A gente fala muito sobre isso, né? Exatamente nesse episódio que a Ana Teresa falou, né? Quem não pode sentir raiva, então, né? Eu diria que todo o resto, assim, não pode. Que ela tá meio que permitida ali pro homem. E, de fato, assim, mulheres, por exemplo, certamente não podem sentir raiva. Falando de uma criança social, né, gente? Claro, assim. Crianças não podem sentir raiva. Filhos não podem sentir raiva dos pais, mas os pais podem sentir raiva dos filhos e inclusive serem agressivos com os filhos, né? Porque tem muito isso também, que é muito normalizado hoje em dia. Menos, né? Mas da geração dos nossos pais, uma educação que era uma educação pela violência, né? Então, tem isso. O que é autorizado e o que não é. Chefes podem sentir raiva dos seus funcionários e manifestar, por exemplo, algum descontentamento, algum incômodo, mas os funcionários não podem sentir raiva dos seus chefes. O que isso nos fala? A raiva, normalmente, ela é permitida quando se pressupõe uma crença de superioridade ou de poder. Em que sentido? Assim, quando tem uma relação de poder entre duas pessoas, é aí que a gente fala do homem, né, que é socialmente a pessoa mais poderosa, principalmente o homem branco, hétero. Nem consigo falar hétero direito. O homem branco hétero, ele tem um lugar de poder. Então, para além de tudo que a gente estava falando da questão da vulnerabilidade, também tem isso, né? A ele é concedido esse lugar de poder sentir uma emoção que é tão, entre aspas, ameaçadora, né? Então é isso, a raiva acaba sendo permitida nesse lugar de poder de uma pessoa ou de um grupo sobre o outro. E aí, nesses contextos, como a gente estava falando, a raiva é legitimada. Se uma criança ou um filho expressa raiva pelos pais, provavelmente ele vai ser contestado, ele vai ser punido, a raiva dele vai ser colocada em xeque. E aí que entra também outra emoção que não vai dar pra gente entrar muito no episódio, mas que eu também diria que anda muito de mãos dadas com a raiva dentro desse contexto social que a gente tá falando, que é a culpa. A culpa que muitas pessoas, assim, eu já senti muito, meus pacientes voltam e me trazem, que é uma culpa por sentir e expressar a raiva. Eu li num artigo muito interessante, inclusive, a culpa é um sinal afetivo da repressão ou supressão da raiva em muitas circunstâncias. Não sempre, tá, gente? Mas assim, deixa um sinal de alerta. Então, resumindo, assim, se você se sente muito culpado de algo, uma culpa, assim, diferente de um erro ali, uma situação que você errou e beleza, você se sentiu culpado, você se reparou daquele erro, se é uma culpa meio que sem sentido, entre aspas, fica essa reflexão, porque às vezes pode ser uma raiva reprimida. E aí, se a sociedade fala pra você que você não pode sentir raiva, faz sentido você se sentir culpado se você sentir. Até se a gente parar pra pensar, a culpa, né, ela entra muito no lugar de enquadrar a gente. Porque quando a gente se sente inadequado, a gente quer voltar a pertencer ao grupo. Nós somos animais sociais, a gente traz isso em muitos episódios. Então, a gente quer ter o nosso bando, a gente não quer ficar sozinho na floresta abandonado. Então, a gente sempre, muitas vezes, vai ter comportamentos pró-grupo. Então, se tem um grupo que fala que é errado você fazer alguma coisa, a chance de você acabar agindo pra se enquadrar dentro daquilo ali é alta. Então, a culpa, ela tem um lugar meio de encaixar a gente num papel ali pra gente não ser abandonado, pra gente não ser deixado. Por isso que é importante a gente trabalhar a culpa pra a gente entender no que é que a gente tá inadequado e se a gente tá inadequado mesmo. Porque algumas vezes a gente pode fazer uma análise da situação, pensando na terapia comportamental, a gente trabalha muito no que você interpreta das situações, né? A gente pode estar fazendo uma análise que não necessariamente tá tão coerente com a situação, assim. Muitas vezes a gente pode aumentar, pode diminuir as situações e se sentir mais culpado diante disso. É por isso que muitos de nós sentimos culpa, né? Que quando a gente, por exemplo, no caso do episódio aqui, que é o grande exemplo, a gente sente raiva, né? E isso não é reforçado pelo meio, né? Como internamente a gente tivesse a ideia enraizada de que a gente tá fazendo algo de errado. Então, a culpa aparece quando a gente acha que a gente está errado. Mas será mesmo que algumas vezes a gente tá errado?
Exatamente, é aí que me vem, assim, quando você falou de inadequação. Será que quem tá sentindo raiva é inadequado? Ou a crença de que, por exemplo, um filho não pode sentir raiva do seu pai, ou uma esposa não pode sentir raiva do seu marido? Será que é essa crença aí que não tá inadequada, né? É importante, exatamente na terapia, a gente vai elaborando isso, né? E se desfazendo de algumas crenças mesmo. E aí aqui a gente vai vendo como que a raiva aparece muitas vezes, como eu falei, nessas relações de poder. E muito nas relações abusivas também, tá, gente? Porque quando só uma parte pode sentir raiva, ou expressar limites, expressar agressividade, e a outra não é que isso necessariamente é uma relação abusiva, mas já, assim, é uma das características, assim, né? A gente também tem que trazer um recorte aqui que pessoas negras, por exemplo, também têm uma relação muito específica com a raiva. Dentro desse estigma da mulher e do homem preto, que são taxados muito facilmente como pessoas raivosas ou agressivas. Então, homens brancos não são julgados por serem violentos e terem comportamentos agressivos, mas homens pretos e mulheres pretas, se mudam um pouquinho o tom da voz, já é assumido que estão sentindo raiva e estão sendo agressivos. Mas de forma exagerada, né? Como se perdesse o tom. E é aí que todo um grupo que vai aprendendo a não sentir raiva, a inibir a própria raiva, para ser socialmente aceito e evitar conflito, né? Porque, dependendo da situação, é um risco para essas pessoas expressarem raiva. E para também evitar ser taxado como agressivo ameaçador. Então, olha como é complexo, muitas vezes, até pra gente olhar com esse recorte. Se a gente vai olhar pra raiva para pessoas pretas, como é que fica? Como é que fica colocar limites para essas pessoas, né? Porque qualquer coisa elas vão ser taxadas de agressivas e não podem porque elas são ameaçadoras. Assim, é muito complexo, gente. E é isso, assim, como a gente tá explicando, essa raiva, dependendo do seu contexto, do seu gênero, de onde você veio, de qual é a sua cor, vai sendo moldada desde a infância. E com o passar do tempo, ao invés de dar espaço para ela quando ela aparece, inclusive aprender a usar ela de uma forma saudável e nutritiva para você, você vai suprimindo a emoção. Porque tem isso também, né? Muitas vezes, quando a gente não aprende a manejar uma emoção, a gente fica nos extremos, né? De ou reprime, ou às vezes, quando expressa. Eu vi até uma galera na nossa comunidade falando que faz isso, assim, de que ficou tanto tempo, acho que foi quando a gente tava falando sobre evitar conflitos, nosso episódio sobre evitar conflitos. Eles estavam contando um pouco sobre essa experiência de que eram pessoas que seguravam muito, não expressavam incômodos, evitavam conflitos a qualquer custo. E como ficaram muito tempo agindo dessa forma, a primeira vez que eles foram tentar colocar pra fora, né, essa energia da raiva ou do incômodo, iam pro outro extremo, e que eles estavam nesse momento. E que acaba que faz parte um pouco do aprendizado mesmo, tá, gente? De você poder expressar, às vezes vai explodir pra ir entendendo como que você vai manejar, né? E como é que o corpo ou o funcionamento de alguém que inibe a raiva, né, gente? Vamos ver aqui pra ver se vocês identificam, porque algumas vezes vocês estão ouvindo esse episódio pensando, Não sou tão afetado por isso. Não sinto raiva. Não, isso não me incomoda. Isso não é um problema. E aí a gente vai ver o corpo tá dando um bando de sinal, gente. Então, a gente quer trazer aqui algumas coisas pra você prestar atenção. Da próxima vez que você for sentir raiva ou se sentir alguns sintomas. Eu acho que o mais importante da gente falar é que quando a gente inibe o nosso contato com a raiva, ela não vai embora. Ela fica estagnada, tipo, presa. E ela vira alguma coisa ou vai pra algum lugar e muitas vezes ela vira um sintoma. O corpo começa a demonstrar sintomas. É um corpo que fala e muitas vezes somatiza a própria raiva. Fala português comigo! Somatizar significa ter sintomas físicos no corpo que são causados por questões psicológicas e emocionais. Isso é bem usado um termo dentro da psicologia. E os sinais somáticos do corpo que não expressam alguma emoção, principalmente a raiva, podem ser vários, gente. Gastrite, irritação na pele, dor na garganta ou no pescoço, tensão na mandíbula, bruxismo. E, gente, só um parênteses, assim, a gente não tá trazendo isso aqui da nossa cabeça, não. Isso a gente, sempre pros roteiros a gente pega artigos, a gente pega estudos. Então, assim, não é de hoje, né? E não é da nossa cabeça que tem uma relação aí entre mente e corpo. E que quando a gente não tá num funcionamento saudável emocionalmente, psicologicamente, isso vai pro corpo. E é muito curioso, assim, porque na Gestalt terapia, ela olha muito exatamente pra isso, pro que acontece com o nosso corpo quando a gente... Gestalt terapia, que é a minha abordagem, né? Quando a gente não expressa. E aí eu vou trazer, assim, muito rapidamente, tá, gente? Só pra dar essa pincelada pra vocês perceberem se isso acontece com vocês, já que a nossa ideia aqui do podcast é trazer mais consciência mesmo pra vocês em relação às próprias emoções, ao próprio funcionamento. Eu vou nomear rapidamente, assim, alguns mecanismos de defesa, entre aspas, que são formas que a Gestalt terapia vê que a gente faz pra interromper o contato com alguma coisa, alguma emoção. Quando a gente fala interromper o contato, é nesse sentido de inibir mesmo, assim, reprimir, como a
a gente estava falando no episódio todo. E que é isso, esses mecanismos acabam nos atrapalhando de fazer contato com a nossa raiva, e eles existem de alguma forma, como o próprio nome diz, pra gente se defender, pra gente se proteger de alguma coisa. Mas que quando a gente fica muito preso nisso, acaba que isso vai fazendo mais mal do que bem pra gente. Então, por exemplo, o mecanismo que a Gestalt terapia chama de introjeção é quando a gente engole regras, assim, e crenças do mundo, ou das pessoas, ou dos nossos pais, e a gente passa a agir no mundo e agir e funcionar a partir dessas regras sem nem assimilar e se questionar, não passa por um processo de reflexão e de questionamento se aquilo faz sentido. Então, no caso da raiva, por exemplo, a introjeção, a crença de que a raiva é feia, a raiva é pecado, por exemplo. E aí, o que você faz? Você não se permite sentir e expressar a sua raiva, porque você tem essa crença de que é errado você fazer isso. A gente deu esse exemplo mais cedo. Filhos que têm essa ideia, que aprenderam e que têm essa crença muito forte na família de que você não pode sentir raiva dos seus pais. Fica muito complexo quando seus pais passarem a fazer coisas que você não gosta, quando eles ultrapassam limites. Quem vive em famílias abusivas, às vezes é difícil de manejar a sua raiva e botar limites com isso. Projeção é quando a gente percebe nos outros uma raiva ou uma agressividade que a gente não reconhece na gente. E muitas vezes a gente fica ressentido, a gente julga as pessoas. O nosso processo de julgamento muitas vezes passa pela projeção, de a gente olhar alguma coisa, tá super apontando o dedo de nossa, essa pessoa é super agressiva, nossa, essa pessoa é assim. Mas é porque você tá projetando, você tá percebendo no outro algo que na verdade tem em você, mas é tão difícil de você ver em você, que é mais fácil apontar o dedo pro outro. Também tem a retroflexão, que por você não conseguir direcionar a raiva pra fora, você acaba implodindo, meio que direcionando a raiva pra dentro. Então, a gente pode observar isso em tensão muscular, gastrite, compulsão alimentar. A gente também pode olhar de uma forma que se chama deflexão, que a gente brinca, ironiza, muda de assunto pra não tocar no ponto. Então, a raiva, ela vai acumulando. Tipo quando você fala um incômodo meio que rindo, assim, tipo... não gostei de que você fez isso, assim. Vocês percebem que tira a energia do incômodo, que é diferente de você falar. Eu não gostei que você fez isso. Que é uma falta de assertividade, porque no final do dia, a raiva não tá te defendendo e não tá cumprindo a função dela de te defender. Exatamente. E aí, as duas últimas, pra gente ir caminhando pro fechamento do episódio, é a confluência, que eu também acho muito importante, que muitas pessoas acabam não expressando raiva por causa disso. Que confluência fala de um mecanismo de fusão, que a gente já falou muito no episódio, no podcast, né? Assim, de quando pessoas são mais dependentes, pessoas que têm um funcionamento mais fusionado mesmo com outras, né? Não tem espaço para individualidade. Então, muitas vezes, a pessoa tem medo de expressar raiva ou expressar um incômodo ou vivenciar um conflito naquela relação, porque ela é tão confluente, como a gente chama, ela é tão fusionada com aquela outra pessoa que ela tem medo de romper esse vínculo e dela perder essa relação, né? Então, são pessoas que evitam conflitos, que acabam ficando ressentidas também, né? Até pra quem é confluente, a gente tem que deixar o questionamento de o que você aprendeu sobre se relacionar com os outros, né? Porque se não tem espaço pra você falar o que você não gosta, o que é? De onde você tirou essa ideia, né? Quem te ensinou isso? Muitas vezes tem a ver com a família, tá? Exatamente. E é isso. Será que é uma relação saudável? Uma relação que só uma pessoa pode expressar um incômodo ou que nenhuma das duas pode expressar incômodo? A gente fala isso em outros episódios, não vai dar pra gente entrar muito nisso, mas isso fala até de uma falta de individualidade ali na relação, né? E uma idealização, né, do que são relacionamentos. Que a gente tá passando por uma fase, eu acho que agora atual, que a gente quer que as relações não sejam trabalhosas, né? O que a gente vê muito conteúdo na internet e as relações são. Exatamente. Então vai ter incômodo, vai ter conflito, né? E por fim, tem a desensibilização, que é uma forma, que aí mais uma vez, né, pra quem tá ouvindo e pensando, nossa, eu não sinto raiva. A desensibilização é exatamente um mecanismo de não sentir mesmo, assim, é uma ausência constante de um contato com você, com o seu corpo, com as suas emoções, com as suas sensações, muitas vezes, né? A pessoa fica meio que alheia a si mesma, ao que ela tá sentindo, e até muitas vezes aos acontecimentos em volta. Não percebe os sinais do corpo, as sensações, tem o que a gente chama de um embotamento afetivo, então é realmente como se as emoções estivessem muito guardadas numa caixinha lá dentro, assim, muito escondidas, e a pessoa fica meio inerte, assim, ou indiferente a ela mesma, aos próprios sentimentos e a esse mundo mesmo. Então, mais uma vez, ela pode até não tá fazendo contato, né, mas alguma coisa tá acontecendo ali dentro dela. Pensando na minha abordagem, uma das abordagens que eu tenho, que é a terapia do esquema, eu acho que eu posso interpretar essa da Gestalt terapia como uma fuga. É uma evitação. Dado que é tão insuportável entrar em contato com isso, eu escolho fugir. Eu escolho me desligar, porque é menos ameaçador e menos custoso pra mim. Exatamente, exatamente. E, gente, então, assim, pra gente fechar o episódio... O
que vocês podem fazer com a raiva de vocês, então, assim? Eu acho que o primeiro de tudo é olhar para a nossa raiva e nos autorizar a sentir ela, sem condenar, sem brigar, sem se punir, sem se culpar, por reconhecer que você de fato tá sentindo isso. Você pode estar sentindo uma raiva do seu namorado, ou da sua namorada, ou do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu irmão, da sua irmã, da sua amiga. Assim, é bem-vindo, né? Claro que dependendo de como e de onde você vai expressar a sua raiva, é importante sim um ambiente onde seja possível vivenciar isso, olhar para essa raiva, expressar, já que em muitos outros ambientes ela foi desautorizada, criticada e abafada. Então, muitas vezes, a terapia é sim esse primeiro lugar em que uma pessoa vai experimentar como que é ela com raiva. Quem aqui tá ouvindo e tem dificuldade de expressar raiva, vocês conseguem imaginar como que é vocês quando vocês estão putos da vida? Desculpa o termo. Como que é? Para algumas pessoas é difícil até imaginar. E na terapia vai ser um espaço para poder ir experimentando isso mesmo. Às vezes a raiva é uma emoção que vai revelar uma necessidade muito profunda que não pôde ser expressada ali. Algo que mostra algo que a pessoa não pôde dizer, alguma demanda ou pedido que ela teve que engolir ou se conter. A raiva revela dores, vivências, ataques, críticas, mágoas que a gente vivenciou, situações que fizeram a pessoa se sentir acuada, invadida. Eu acho que a raiva, pra mim, é uma palavra ótima, é quando você se sente invadido, desrespeitado. Então, relações em que as suas opiniões e as suas necessidades foram desconsideradas, em que ela não foi autorizada a ser como ela era, né, essa pessoa, ou falar o que queria ou o que precisava naquele momento. Então, eu acho que quando você sente raiva, eu entendo que não no momento que você sente raiva, é mais difícil fazer essas reflexões. Mas eu sempre convido os meus pacientes a pensarem de por que aquela emoção estava ali. Porque pra gente começar um processo de autoconhecimento, a gente tem que entender as nossas necessidades. E não seja uma pessoa que te invalida. Por exemplo, você provavelmente deve ter ouvido ao longo da sua vida que é frescura, que você está exagerando. Como assim você vai ficar chateado com isso daí? E, gente, se você tá chateado, ponto, isso já é o suficiente. Talvez a gente possa expressar isso de formas diferentes, mas uma coisa que é muito complexa que a gente tem que tomar cuidado é, muitas vezes a gente perpetua os mesmos lugares de violência que a gente tá vivendo. Então, muitas vezes você teve pais que não te invalidaram na sua dor e você se relaciona com pessoas que não te validam na sua dor. E algumas vezes entrar em contato com a raiva e entrar em contato com as suas necessidades emocionais é a gente também revisitar as relações que a gente tem. Pra fechar o episódio, eu queria deixar uma mensagem para os nossos ouvintes que têm dificuldade de expressar raiva. Como uma pessoa que também tem muita dificuldade com essa emoção, e acho que eu tô no momento da minha vida que eu mais tô trabalhando isso, é que é difícil mesmo, tá? A gente normalmente fala isso aqui no podcast também, tipo, primeira vez que você vai botar um limite que você, assim, que você antes nunca tinha botado, que você sempre teve dificuldade, não vai ser fácil. Oh, não. Mas o preço vale a pena, assim, o preço o ganho no caso, né, que tem, mesmo sendo difícil, vale a pena passar pelo desconforto, mas eu só queria deixar essa mensagem de que é difícil mesmo, assim, não vai ser de um dia pro outro, não vai ser uma coisa que você vai começar a trabalhar e vai logo sentar na janela, como a minha psicóloga me fala, mas é muito importante numa construção de autonomia, numa construção de assertividade mesmo e de relações saudáveis, poder colocar limites e trabalhar ser um pouco mais firme quando você precisa ser firme. Eu olho muito como uma emoção que ajuda a gente a lutar pela gente. Acho que talvez mais do que qualquer outra. Acho que um recado final que eu queria dar pra uma pessoa que já tem um pouco mais de facilidade de demonstrar raiva é: não espere ser aceito quando você demonstra raiva. Muitas vezes você vai colocar limites, você vai colocar pra fora o que você tá pensando e você não vai ser aceita. Muitas vezes talvez você não seja respeitada. Ou você vai ficar com uma fama de difícil, de intimidadora, de brava. Principalmente eu falando num lugar sendo mulher, né? Porque eu ainda sou uma mulher branca, né? Não sei como seria pra uma mulher negra passar por tudo isso. Mas não esperem que a sua raiva seja validada. Vocês estão fazendo isso por vocês. Se vocês querem colocar limites, vocês têm que ter muito claro que é em prol de vocês. É em prol de vocês estarem mais saudáveis com vocês mesmos e com o mundo. Porque as pessoas não têm como adivinhar o que machuca a gente. Gente, a raiva, ela tá aqui exatamente pra gente ter força pra falar o que machuca. Mas nem sempre as pessoas vão conseguir parar de machucar a gente. E aí é por isso que a gente precisa verbalizar essa raiva. Então, não esperem que quando a primeira vez vocês demonstrarem limites, as pessoas vão aplaudir vocês. Vão gostar, né? Exato. Eu acho que isso vocês também vão ter que abrir um pouco de mão quando vocês começarem a expressar raiva. Mas, gente, dizendo por mim, colocar limite me gera tanto mais paz do que engolir os meus limites que se paga, sabe? Com certeza. E a última coisa que, na verdade, ouvindo você, é isso, Ana Teresa. As pessoas não vão gostar, no geral, principalmente quem se beneficia da sua falta de limites. Vamos deixar essa bomba aqui. Quem se beneficia da sua falta de limites, pra quem tá começando a fazer isso agora, ou quem já fazia num geral, né, não tinha tanto essa dificuldade, vai ser sempre mais difícil pra quem se beneficiava da sua falta de limites. Então, bora colocar limites, pessoal. E esse é o episódio de hoje. Então
Então, se vocês ouviram esse episódio, se identificaram, aprenderam alguma coisa, assim, que, nossa, vocês vão levar, assim, pra lidar melhor com a raiva de vocês, qual emoji que a gente coloca? Eu tava pensando só agora, eu peguei meu celular pra pensar. Qual que é um bom emoji pra limites, pra raiva? Eu pensei naquele emoji de proibição. Pode ser. Eu também pensei naquela carinha amarelinha com a boca saindo censurada também. Ah, boa! Vocês podem escolher, gente, o que a raiva representa pra vocês. A carinha sendo censurada, falando os negócios ali em pretinho, né? Ou o X, que a Ana Luísa falou. Vocês colocam aí nos comentários ou os dois, ou qual você se identifica mais, né? Porque eu acho que isso diz um pouco da gente, o que a gente acha sobre a raiva. E, gente, compartilha esse episódio com uma pessoa. A pessoa que vier na sua cabeça agora, que você acha que tá precisando ouvir esse episódio. Tá precisando ouvir sobre raiva, tá precisando botar um limite. Compartilha esse episódio com essa pessoa e não deixe de compartilhar também nas redes sociais. Se vocês acham que esse conteúdo é importante de mais pessoas ouvirem, sempre ajuda muito a gente quando vocês compartilham e marcam a gente também lá no nosso Instagram, @podcast Psicologia Sincera. Também não deixem de se tornarem nossos apoiadores, porque faz total diferença aqui pro podcast. Vocês entram pela plataforma do Orelo, vai estar aqui na descrição do episódio, e vocês têm direito a um episódio extra por mês. Tem vários episódios incríveis por lá. Na nossa biblioteca de conteúdo tem muita coisa guardada de excelente conteúdo por lá. Então se tornem nossos apoiadores e também participem da nossa comunidade exclusiva. A gente também tem uma comunidade geralzona, se vocês quiserem participar. Também vai estar aqui na descrição. Mas lá a gente tem uma comunidade um pouco mais enxuta também, que a gente consegue dar um pouquinho mais de atenção. Então, nas duas comunidades, a gente, obviamente, procura vocês, procura o que vocês querem saber de episódio. E eu acho que é uma ótima oportunidade de vocês também participarem do Psicologia Sincera. Com certeza, dando 10 de episódio, trocando entre si, trocando com a gente indica filme, é muito bom. Se vocês também quiserem trocar ideia com a gente, particularmente, vocês podem me achar no @Ana Teresa Cavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. A gente também vai deixar o Instagram da nossa equipe, tanto de áudio quanto de design, aqui embaixo pra vocês seguirem nossa equipe maravilhosa. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.